Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês uma situação que está gerando burburinho dentro do universo do bolsonarismo. Ontem, na última quinta-feira, o presidente Lula esteve na Baixada Santista, junto com vários representantes do universo da política, ministros, deputados, senadores, prefeitos, o próprio governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estava no evento também, onde o presidente Lula anunciou o projeto do túnel Santos-Guarujá. E neste evento ali o presidente Lula evidentemente elogiou o Tarcísio, porque o presidente Lula é esperto, sabe como faz política, né? Não precisa ficar criando picuinha, não precisa ficar criando intriga, não precisa ficar criando confusão. E o que o Bolsonaro fez foi justamente ficar revoltado com o discurso do Tarcísio de Freitas. Por quê? O Tarcísio agradeceu ao presidente Lula pela obra, né, que está sendo feita ali, e mandou alguns afagos, evidentemente, ao presidente Lula. Isso é do jogo político, isso não quer dizer que o Tarcísio ame o Lula, que o Tarcísio não vá criticar o Lula, que o Tarcísio vá abraçar o Lula. Mas, como o Tarcísio quer se vender como um bolsonarista moderado, ele tem de tentar trazer essa linha para poder continuar sendo abraçado pelos veículos da mídia tradicional, ou da mídia corporativa, como muita gente costuma citar, e também pelo mercado. Então o presidente Lula discursou, falou ali, o Tarcísio também discursou, agradeceu ao presidente Lula, elogiou o presidente Lula, inclusive, e isso gerou uma revolta no Bolsonaro. Só para a gente entender aqui o que é que o presidente Lula teria, o que é que o Tarcísio disse para o presidente Lula, o que o presidente Lula disse depois, eu vou ler um trecho do material que está publicado aqui na Revista Fórum, no site do nosso portal de notícias aqui, na coluna assinada pelo Plínio Teodoro. Traz o seguinte aqui, é um dos trechos, tá? Em seu discurso, Tarcísio rasgou elogios a Lula por dar prioridade à obra, esperada há quase um século. Aí vamos para agora as declarações do governador, tá? Queria agradecer muito ao presidente Lula. Quando nos encontramos para discutir o projeto, ele fez questão de me dizer que havia colocado o túnel como prioridade do governo, sem disputas políticas. O importante é atender a população. O governador também agradeceu ao que chamou de, entre aspas, equipe do presidente, como ministros, além de ressaltar a importância de investimentos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para a viabilização do túnel Santos-Guarujá. Tudo o que está acontecendo hoje, podemos dizer que é o dia da vitória e prova que é possível deixar de lado as diferenças para o bem da população, acrescentou Tarcísio. Em seguida, Lula se dirigiu a Tarcísio, ressaltando a necessidade de que as relações institucionais entre os entes federados pesem mais a importância de atender a população do que as intrigas que acontecem, né? Independente ali de ter ou não ter divergências políticas. E aí o presidente Lula citou o seguinte, entre aspas: eu vou, Tarcísio, possivelmente na semana que vem, a um estado que tem um governador que mais fala mal de mim. Eu vou no porto de Itajaí fazer aquilo que tem que ser feito. Ele está citando, evidentemente, Santa Catarina e o governador Jorginho Melo, acredito eu, né, que ele está querendo citar aqui. Porque ele ficou parado quase 2 anos e vamos colocar aquele porto, que é o segundo maior porto de contêineres do Brasil, para funcionar, afirmou o presidente Lula, sem mencionar nominalmente o governador Jorginho Melo, mas a referência é ele. O presidente também citou a parceria com Tarcísio para viabilizar projetos importantes no estado de São Paulo, mesmo que isso desagrade algumas pessoas. Aspas do presidente. Tem gente do lado do Tarcísio que não gosta de vê-lo ao meu lado. E tem gente do meu lado que não gosta de me ver do seu lado, disse Lula, se dirigindo ao governador. O que temos que ter é consciência de que nós só temos um lado, atender bem ao povo de São Paulo e ao povo do Brasil, disse o presidente Lula. Ele ainda disse o seguinte: ninguém precisa concordar, ser da mesma religião, torcer para o mesmo time, almoçar na mesma mesa. O que temos que ter em conta é o que estamos fazendo quando a gente governa um estado, um país ou uma cidade. Nós não fomos eleitos para brigar, fazer desaforo com os outros. Fomos eleitos para compartilhar nossos esforços e fazer com que o povo sinta prazer em ser governado por alguém que está preocupado com ele. O clima, evidentemente, de gentileza não pegou bem ali no universo do bolsonarismo, né, entre Tarcísio e Lula. Por quê? Porque neste momento eles querem criar a pecha ali de que o governo Lula é um governo ditador, é um governo autoritário, que persegue opositores, que inclusive não se dá bem com esses opositores. E o Bolsonaro, ao ser questionado sobre como é que ele teria visto essa situação envolvendo o governador de São Paulo, seu pupilo, e o presidente Lula, ele falou para aliados bem próximos que não gostou
da troca de elogios, inclusive que o time foi muito errado, até porque eles estão tentando vender lá fora, nos Estados Unidos da América, que a relação do governo com a oposição é péssima, que o presidente Lula é um ditador, que o ministro Alexandre de Moraes é um ditador, que isso, que aquilo, todo tipo de desgraça que você imaginar, eles tentam vender lá fora, e que quando o Tarcísio faz esse tipo de discurso, dá a entender que não existe esse cenário que está sendo desenhado lá fora pelo Bananinha e por toda a coja de parlamentares bolsonaristas que, na minha análise, inclusive, tem cometido crimes ali de conspiração contra a própria pátria e crime de lesa pátria. Por isso, inclusive, que o Eduardo Bananinha foi denunciado por alguns parlamentares na PGR e no Conselho de Ética da Câmara para poder ser responsabilizado pelo que ele tem buscado fazer, que é buscar punições para o Brasil. Como é que você tem um parlamentar que é eleito para prejudicar o seu próprio país? E aí o que aconteceu em relação ao Bolsonaro e essas falas que a gente trouxe aqui? Ele já falou que não gostou, não concordou com a postura de Tarcísio, mas disse que pelo menos por hora, publicamente, ele não vai falar nada contra o Tarcísio. E a gente sabe por que o Bolsonaro tá nesse afago, a gente já citou aqui, não sei se foi aqui ou se foi lá no canal Historiador, inclusive tem até vídeo lá no canal Historiador falando sobre isso hoje, eu acho que foi lá no canal Historiador que eu citei isso hoje, que o Centrão, em específico ali o PP, liderado pelo Ciro Nogueira, estão incomodados ali com a demora do Bolsonaro de dizer que ele não é candidato e começar a apontar alguns nomes para poder sucedê-lo na eleição de 2026. O próprio Nicolas Chupetinha, como eu trouxe inclusive em um vídeo no canal Historiador ontem também, em uma entrevista que ele deu para um podcast lá nos Estados Unidos da América essa semana chamado PB Podcast, ele disse que Bolsonaro, ele fica perguntando a Bolsonaro se alguém perguntar a ele quem será o candidato, como é que ele vai fazer para poder responder essa pessoa, e que ele não sabe exatamente como responder, porque ele pergunta ao Bolsonaro, o Bolsonaro diz que o candidato é ele, mas ele acha que poderia falar um outro nome, porque ele tem certeza que Bolsonaro não vai ser candidato em 2026. Isso gerou, inclusive, um racha na extrema-direita, muita gente chamando o Nicolas Chupetinha de traidor, e o próprio Ciro Nogueira, tem dito ali que o Bolsonaro tem de definir até o final agora de 2025 se ele é candidato ou não. Por quê? Primeiro que, segundo o Ciro Nogueira, existem dois nomes que ele acredita que tem muito potencial. O do Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo, e o Ratinho Júnior, governador do Paraná, que não pode ser candidato a mais um mandato porque já foi eleito e reeleito, né? Então, segundo essa linha, entre aspas, ali do Ciro Nogueira, o Bolsonaro precisa se posicionar até o final do ano de 2025, que é para que o Tarcísio, caso venha a ser candidato à presidência da República, se descompactalize do cargo ali de governador do estado de São Paulo e possa se lançar candidato. A mesma coisa também vai acontecer, evidentemente, com o Ratinho Júnior, que precisará também se descompactabilizar no período legal, né? Que é em abril, se não me falha a memória, de 2026, e isso está gerando ali um incômodo no Bolsonaro, que ele já entendeu que ele foi descartado do jogo político. Só que muita gente tem apostado que o Tarcísio será candidato sim, que as pesquisas mostram isso, mostram aquilo. A gente vê, inclusive, aí todos os veículos da mídia corporativa mostrando que a avaliação do Lula está em baixa, né, a positiva, e a negativa está em alta, mas eles ignoram o fato que Lula continua vencendo todo mundo na pesquisa eleitoral, no primeiro turno ou no segundo turno, porque como a gente já citou aqui, o próprio Felipe Nunes, né, que representa a Quest, ele já explicou que nem toda rejeição ou reprovação ao governo, na verdade nem toda reprovação, perdão, ao governo, é convertida em voto para a oposição. O que isso quer dizer, Carlito? Que tem gente que pode não estar gostando do governo do Lula, porque acha que ele deveria ter sido mais radical, entre aspas, trazer coisas diferentes para o que muita gente imagina, mas que não estaria disposto, por exemplo, a votar no candidato ligado à direita bolsonarista. Mas eu queria a sua opinião. O que é que você acha que o Tarcísio está tramando para 2026? Eu acho que ele vai ser candidato à reeleição ao governo de São Paulo. Se eu pudesse botar hoje todas as minhas fichas apostando que o Tarcísio não seria candidato à presidência da República, eu colocaria de olhos fechados, sem nenhum tipo de medo. Mas eu queria a sua opinião também. Compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa o seu like. Bom carnaval para quem vai aproveitar o carnaval, bom descanso para todo mundo, bom final de semana. E na semana que vem a gente está aqui de volta para mais uma análise. Grande abraço e tchau!